A todos e todas. Meu nome é Cristiane Borges. Vou falar para vocês um pouco sobre a parte de Internet of Toys, diversão ou perigo. Mostrar para vocês algumas coisas interessantes aí com relação quando a gente coloca brinquedos conectados na rede. Tá? Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Tenho a graduação voltada para telecomunicações, com mestrado na engenharia elétrica e da computação. Trabalho com as disciplinas de rede de computadores, segurança da informação. Tenho um laboratório de robótica em Lusiânia, que é o Metabotics. Nós estamos também aqui na Campus Party com uma bancada de conteúdos especiais, que é a bancada do CityLab IFG e Institutos Federais. Então, assim, se vocês também tiverem interesse em áreas de internet das coisas, palestras relacionadas à segurança e robótica, podem procurar a gente também, né, que a gente vai estar assim nesses 3 dias agora com bastante atividade na bancada. Tá? E já fui palestrante em alguns eventos, inclusive outras edições da Campus Party. Né? Isso aqui, eu comecei a pesquisar a parte de internet das coisas, e principalmente a parte de internet de brinquedos, né, Internet of Toys, depois que eu me tornei tia. Então, a partir do momento em que você tem uma pessoa, assim, tem uma criança sob a sua responsabilidade, quando você vai comprar algum tipo de brinquedo, aquilo se torna um desafio. Né? Assim, será que esse brinquedo que eu estou dando para os meus sobrinhos realmente é um brinquedo que vai ajudar eles no crescimento ou vai trazer assim, algum tipo de problema para eles no futuro? Tá? E, então, falar o que é Internet of Toys, algumas vulnerabilidades. Tá? Quando a gente conecta alguma coisa na internet, tudo que está conectado vai estar vulnerável. A gente pode tentar várias maneiras de deixar a nossa rede, nossos dispositivos menos vulneráveis. Tá? Mas é um risco que a gente corre. Né? Então, você assume o risco a partir do momento em que você está conectando algum dispositivo na internet. Tá? Então, quando você vai conectar um brinquedo, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? E não existe nada grátis na internet. Se alguma coisa é grátis, está gratuita, então é porque você está pagando com alguma coisa. E assim, alguma coisa é essa sua informação. Né? Então, e a informação ela é o bem mais precioso que a gente tem. Tá? Qual que é essa informação que você pode estar disponibilizando, né, de maneira voluntária ou não na internet? Você pode estar disponibilizando informações relacionadas à sua condição física, identidade interpessoal, geográfica, relacionada a hábito, profissional, uma série de dados pessoais. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse desenho aqui, que foi feito por uma criança, é uma informação pessoal ou não? Sim, é uma informação pessoal. A partir do desenho de uma criança, você consegue descobrir, assim, você consegue entender algumas situações que essa criança está vivenciando em casa. Então, se essa criança ela tem algum tipo de problema com outras crianças, tem algum tipo de problema familiar, então esses desenhos que as crianças elas criam, às vezes a criança ela não consegue se expressar falando, né? Então ela vai se expressar da maneira que ela entende, através dos desenhos. Então é bem assim, crítico algumas situações em que na escola a gente tem alguns desenhos e acaba postando os desenhos, os trabalhos das crianças nas redes sociais, né? Porque aquilo pode estar relacionado a algum tipo de violência que a criança está vivenciando em casa ou então no meio escolar também. Tá? E aí, o que é a Internet of Toys? Você tem, da mesma forma que você tem os dispositivos conectados, você tem lá a sua TV inteligente, seu fogão, sua geladeira, você também tem os brinquedos. Só que quando a gente fala em Internet of Toys, é porque esses brinquedos eles utilizam protocolos de internet, né? Então utilizam protocolo IP, protocolo TCP, UDP, dependendo aí da situação, HTTP, HTTPS. Então eles utilizam uma gama de protocolos, né, da internet para se conectar.
E assim, não quer dizer que eles estão transmitindo para a internet, eles podem estar transmitindo as informações somente locais. Tá? Então, são brinquedos que atuam de maneira inteligente e interativa. Então, a gente tem os brinquedos inteligentes e a gente tem também os brinquedos conectados que podem ou não estar transmitindo informações para a internet. E aqui eu trouxe alguns brinquedos assim que a gente pensa assim, mas é só um brinquedo. Então, esses ursinhos fofos, eles tinham uma vulnerabilidade, tá? E a vulnerabilidade expunha, né, a voz das crianças, porque é um boneco que você conseguia interagir, os olhos desses bonecos, eles têm câmeras, e então tem microfone, tem uma série de sensores nesses bonecos, nessas pelúcias, e a partir daí, a interação com a voz das crianças, elas estavam expostas num servidor que não tinha nenhum tipo de segurança assim, mais avançada. Tá? A Barbie, ela também teve um problema com relação à parte de configuração, em que também assim, você também conseguia acessar as vozes, né, assim, das crianças, porque você pressionava um botão e conversava com a boneca. E aí, nessa interação, essas informações elas estavam também no servidor vulnerável. Então, mas é só um brinquedo. Né? Agora, essa boneca assim, é uma coisa interessante, porque essa boneca ela foi banida da Alemanha. Tá? Então, a Kyla ela era considerada como uma boneca espiã. Tanto que ela está exposta no Museu da Espionagem, lá em Berlim. Então, eu fui no Museu da Espionagem e eu consegui ver, de fato, né, a Kyla lá. Porque assim, só ouvia falar assim, não, será que essa boneca realmente existe? Será que... né, sim, eles têm uma réplica, tem uma boneca original da Kyla exposta no Museu da Espionagem, tá? E aí assim, tem alguns brinquedos aqui que são brinquedos que eu tenho. Então, pelo fato assim de começar, eu sempre gostei muito assim de brinquedos conectados, brinquedos tecnológicos, né? Então, tem alguns brinquedos que eu compro para testar. Esse carrinho aqui, por exemplo, ele é um carrinho que ele tem um aplicativo para Android. Aí o aplicativo ele não é mais atualizado, tá? Apesar de que esse carrinho você ainda consegue comprar ele pela internet. Então você não tem uma atualização de software. Já começa por aí. Quando você sobe a rede, você conecta nele através de uma rede Wi-Fi. Você não consegue alterar o nome da rede, não consegue colocar uma senha na rede. Tá? E quando você liga esse carrinho, ele cria um servidor HTTP. Então, HTTP, se não tem nenhum tipo de criptografia, e aí você consegue acessar as imagens e as fotos que o carrinho ele vai fazendo a partir de um navegador. Tá? O Tello é um drone que, assim, ele desde o princípio ele já é um brinquedo que ele foi criado para que você hackeie esse brinquedo. Então, você consegue, por exemplo, refazer toda a programação do Tello, utilizando, por exemplo, uma configuração dele com Scratch. Então, a partir do Scratch, você consegue fazer uma série de configurações e você consegue fazer assim, montar assim, como você quer que ele funcione. E aí, o que é mais interessante nesses brinquedos aqui, por exemplo, tem aqui o carrinho e tem aqui o Tello, que as imagens desses brinquedos são em alta definição. Então, assim, tem desses brinquedos conectados que a gente compra na internet, ou que a gente compra, né, para utilizar assim, no dia a dia, que tem uma câmera melhor que muito celular. A resolução dos brinquedos assim, é fenomenal. Esse aqui, por exemplo, ele filma em 4K, esse drone. E é um drone assim, que eu comprei numa Black Friday, aí, acho que 2 anos atrás. Eu paguei muito barato nesse drone. Tá? Então, nesses sites aí da China. Tá? E aí são fotos reais dos brinquedos. Aí, além assim, de você estar expondo, assim, por causa da câmera, imagina você com um brinquedo desse sobrevoando algumas áreas assim, residenciais. Um parque onde tem um monte de criança brincando. Tá? E aí, assim, com relação ao drone, né? Então eu posso derrubar o drone que está sobrevoando a minha casa? Não é bem assim, né?
Tem algumas regras que, assim, quando você vai utilizar a questão assim, do drone, né? Se o drone, né, ele tivesse algum cunho de espionagem, indício que essas imagens elas podem ser utilizadas para fins criminosos, você tem que comunicar à autoridade policial para providência, mas você assim, não pode simplesmente ir lá e vou abater o meu drone, né? Então, você, apesar de que às vezes a pessoa está fazendo aquilo de uma maneira maliciosa, né? Então, você não pode simplesmente ir lá e abater o drone, o que é triste, né? Mas, com relação a todos esses brinquedos, a maioria desses brinquedos, eles, quando foram projetados, eles não foram projetados pensando em segurança. Porque, assim, o ursinho, ele foi projetado para quê? Ele foi projetado para ser fofo. A boneca ela foi projetada para ser uma boneca. Ela não foi projetada inicialmente para ser uma boneca conectada à internet, que interaja com crianças e, a partir disso, gere algum tipo de informação ou assim, algum tipo de interação com a criança, né? Então, normalmente, eles não são pensados dessa forma. Então, não tem nenhum tipo de política de atualização. Por exemplo, esse carrinho que eu tenho em casa. Ele é um carrinho que eu comprei há 4 anos atrás. É um carrinho que ainda é vendido na internet, você consegue comprar ele, mas você não consegue mais atualizar o software dele. Tá? Então, às vezes, também tem muitos defeitos com relação a software, firmware, falha de configuração. Às vezes, a configuração é uma configuração padrão, onde você não tem condições de alterar nenhum tipo de informação. Você tem que confiar na segurança que o fabricante disse que te deu, né? E aí, às vezes, não tem nenhum tipo de autenticação, ou ela é falha ou é inexistente, né? Aí, quais são os maiores desafios? Não só para brinquedo, mas para qualquer tipo de dispositivo que é conectado à internet. A gente tem que tentar, né, da melhor forma possível, proteger esses dispositivos. Verificar como que a gente vai autenticar e autorizar esses dispositivos na rede. Como é que a gente vai fazer a parte de gerenciar a atualização? Porque uma coisa, o adulto, ele tem consciência de que ele tem que fazer a atualização de um determinado software, de um determinado hardware, assim, fazer uma atualização de firmware. Agora, imagina um brinquedo que é utilizado por uma criança. A criança ela não tem noção de que ela precisa atualizar essas coisas. Então, como é que a gente vai garantir a privacidade e a integridade dessas informações? Se realmente essas informações elas estão sendo coletadas da maneira correta, né? Como é que a gente vai garantir que essas informações elas estejam disponíveis somente para aqueles que realmente tenham permissão, né? E como que a gente vai prevenir e gerenciar essas vulnerabilidades, né? Então, eu sempre falo nas minhas palestras, né, que a utilização e o crescimento da tecnologia é inevitável, mas então o nosso sofrimento pode ser opcional. Para isso, a gente tem que partir de uma conscientização de usuário, desenvolvedor, fabricante, área acadêmica, para pensar em produzir produtos já pensando na segurança desde o princípio. Não pegar um objeto que já existe, vou pegar esse ursinho que já existe e vou colocar qualquer tipo de sensor. Porque a gente sabe também que uma das grandes limitações para dispositivos de internet das coisas é a questão sim, de processamento do dispositivo, assim, do hardware, né? E a questão sim, da armazenamento, né, das informações e também a parte de energia. Então, a gente não pode também esperar grandes coisas assim desses dispositivos. Tá? Então, a gente tem que ter padrão mínimo de segurança. A gente tem que verificar se esse dispositivo está conectado na internet, se ele tem atualização frequente, se você consegue colocar algum tipo de criptografia, gerenciar a vulnerabilidade, consegue alterar e colocar algum tipo de senha forte. Então, isso é um padrão mínimo de segurança. E aí você tem que desconfiar sempre que esse brinquedo é enviado para a internet, que você não consegue controlar as ações dos brinquedos, se ele tem câmera e microfone,
qual é o tipo de tratamento que a empresa está dando para essas informações que são coletadas, se realmente precisa de coletar essas informações. Tem alguns aplicativos, por exemplo, que você vai instalar e, às vezes, assim, a gente instala sem ver quais as permissões que a gente está passando para o aplicativo. Eu já vi assim, a calculadora pedir acesso à minha câmera e à minha agenda telefônica. Então, assim, a calculadora ela vai mandar assim, as contas que eu estiver fazendo para os meus contatos. Então, assim, não tem muito sentido assim, algumas informações que são coletadas, né, pelos desenvolvedores. E outra coisa, se o brinquedo ele pede muita informação pessoal, como é que essas informações, se essas informações elas são realmente necessárias para o funcionamento desse brinquedo, ou se eu posso não passar essas informações, né? E também se essas configurações elas são muito simples. Então, se a configuração é muito simples, sempre desconfie, porque provavelmente ela não tem uma segurança tão eficiente ali, tá? E aí, assim, eu dei uma série de problemas, uma série de vulnerabilidades, e aí agora eu vou mostrar para vocês algumas soluções que a gente pode utilizar, né, para interação com as crianças, mas que são soluções que são brincadeiras open source. Você consegue, inclusive, melhorar o projeto, fazer a alteração do projeto, e então, assim, você tem uma liberdade maior na utilização desses projetos. Então, todos esses projetos eles estão disponíveis na internet. Né? Então, tem aí para aqueles que gostam de animais de estimação. Então, tem esse gatinho que tem uma Raspberry Pi e você consegue programar esse gatinho utilizando Python ou Scratch. Ele é interativo, tem uma série de sensores que você consegue coletar informações. E, a partir da inteligência artificial, ele vai aprendendo, né, algumas coisas com relação à criança que está interagindo com ele e o ambiente onde esse gatinho vive. E aí você pode, deixa a seu critério quais as informações que ele vai estar coletando ou não. Uma coisa interessante também é que quando um estranho bate na nossa casa, a gente normalmente não deixa qualquer pessoa entrar em casa. Mas aí tem muitos brinquedos que eles trabalham com realidade aumentada e aí assim pede permissão de câmera e vídeo, assim, câmera e som para você deixar ativo para poder interagir com o brinquedo. E aí assim você não conhece quem é o desenvolvedor, você não conhece quais as informações, você não tem uma noção de quais essas informações estão sendo coletadas realmente e para onde essas informações vão, né? E aí você está lá deixando que o dispositivo, que aquela aplicação que tem a realidade aumentada, ela acesse a sua casa. Então você não deixou uma pessoa física entrar na sua residência, mas você abriu, né, as portas virtuais da sua residência para um estranho. Tem esse robozinho Otto, né, de Yourself, que é um robô humanoide bípede com Arduino. Então, aquele gato ele utiliza Raspberry Pi, e esse aqui ele já utiliza plataforma Arduino. Você consegue também fazer uma série de interações com esses brinquedos. Tá? Todo o projeto também tá disponível na internet, então você consegue melhorar, consegue ver o que você vai... Ele também tem inteligência artificial, você consegue ver quais são as informações que você vai ou não compartilhar com o brinquedo e deixar que a criança interaja com o brinquedo. Tá? Tem esse outro brinquedo também, que ele foi desenvolvido por professores e estudantes de uma universidade aqui no Brasil. Tá, que é o Eletroblocks. Então, assim, também é um brinquedo interessante. Eu tenho um kit não dessa empresa, mas eu tenho um kit que eu comprei há algum tempo atrás, que também tem mais ou menos a mesma ideia, mas foi a partir de um crowdfunding de uma empresa estrangeira. E agora a gente tem esse projeto que é um projeto nacional. Tá?
Tem uns projetos, né, do projeto Franzininho. Então, o Franzininho tem uma série de plaquinhas que você consegue fazer uma série de projetos, inclusive tem essa que é a FranzMake, tem a plaquinha, a própria Franzininho, tem a Franzininho com Wi-Fi. Então, são placas que placas assim que tem um custo relativamente baixo e que você consegue fazer projetos utilizando esse tipo de hardware, que é um hardware que é assim uma placa de um projeto nacional, tá? Tem o Jabuti Edu, que também é um projeto nacional que o pessoal tem projeto para o ensino, né, de robótica utilizando tecnologias livres. Tá? Então, tem uma série aí de brinquedos que você pode fazer, você pode utilizar. E aí, assim, eu falei dos drones, né, que às vezes a gente não consegue controlar, mas aí você pode simplesmente criar o seu próprio drone. Então, no Instituto Federal, lá de Goiás, né, no campus de Goiânia, alguns alunos eles criaram um drone de baixo custo utilizando cano PVC, e aí o custo foi em torno lá de R$600. Então, você pode criar o seu próprio drone. Né? Então, e aí, tem também alguns projetos nesse link aqui que você consegue também criar, né, modificar criar o seu próprio drone, né? E não ficar refém aí de algumas empresas. Tem alguns drones, por exemplo, que eles são banidos de serem utilizados em algumas áreas dos Estados Unidos. Então, se você entrar depois no site que eu vou mostrar para vocês, está lá falando que certos drones eles não podem ser utilizados em algumas áreas norte-americanas. Tá? Então, porque, sim, foram desenvolvidos na China. Tá? Então, fica a dica. Tem também assim, alguns kits que são bem interessantes também para crianças, né, para essa brincadeira, que é, por exemplo, esse kit SolarBot. Que aí assim, você consegue montar uma série de projetos utilizando peças de encaixe. Então, esse kit aqui, ele me dá 13 opções. Então, dentro de um kit, eu consigo montar 13 brinquedos. Tá? E aí você pode fazer também os seus próprios carrinhos utilizando materiais recicláveis. Em 2019, o laboratório ele participou de uma oficina de chão do Case Monstro. E aí, o nosso laboratório ele ficou em segundo lugar com esse robozinho aqui, esse primeiro robozinho, que é um robozinho que foi feito com materiais recicláveis que os alunos eles encontraram aqui no próprio evento. Então, utilizaram latinha, garrafas plásticas, papelão, papel, e aí conseguiram montar um robozinho que ficou em segundo lugar na competição. E aqui esse robô ele é feito praticamente com papelão. Então, você não precisa gastar assim, fortunas com brinquedos caros. Você pode, assim, se você tiver imaginação, assim, o céu é o limite. Você consegue desenvolver uma série de brinquedos interessantes, brinquedos assim que vão despertar realmente a criatividade e o raciocínio lógico das crianças. Tá? E aí, recente, eu falei, né? Depois que você se torna tia, você começa a ter uma série de experiências novas. E aí, meu sobrinho ele estava muito tempo conectado. Assim, meu sobrinho hoje ele tem 4 anos. Mas ele passava muito tempo conectado no tablet ou então vendo TV. Aí eu vendo uma série de buzzboards, eu criei a própria casinha dele. Então, essas buzzboards, elas desenvolvem habilidade motora, concentração, a parte de exploração sensorial, observação, raciocínio. E aí, assim, minha irmã, ela falou, olha, o seu desafio é criar uma buzzboard pro seu sobrinho, né? E, assim, cria uma coisa pequena. Mas aí, assim, quando você é da área maker, você não pensa pequeno, você pensa grande. Aí eu comecei com um projetinho e tal, no final eu montei uma casinha para ele. E aí nessa casinha tem uma série de coisas coloridas e interativas que ele consegue brincar, com base assim, nos
desenhos que ele gosta. Então, a partir dos desenhos, a partir das cores que ele mais gostava, eu fui criando aí a buzzboard dele. Então, sim, a partir daí dessa casinha eu deixo ele ocupado um bom tempo, tá? Porque aí tem uma série de coisas, uma série de descobertas também que eles podem fazer, tá? E aí, mas eu quero ter uma noção assim de de como me proteger melhor, de como deixar as minhas informações mais seguras, de como enfrentar essa vigilância constante nas redes sociais. A gente tem esse projeto da Electronic Frontier Foundation que trabalha com a sua autodefesa contra a vigilância, né? Então vai te dando dicas, mostrando ferramentas, uma série de tutoriais para te ensinar a deixar a sua comunicação de uma maneira mais segura dentro das redes. E aí eles dão umas dicas bem interessantes. E aí um outro projeto que eu sempre divulgo, porque é um projeto assim, que eu acho incrível, é o Privacidade Não Incluída, que é um projeto da Mozilla, onde você consegue verificar o quão assustador alguns dispositivos eles podem ser. Então, às vezes, se você quer comprar algum dispositivo, mas está em dúvida, não sabe se aquele dispositivo ele é um dispositivo seguro, se aquele dispositivo teve algum tipo de falha, dá uma olhada aqui no site. Ou, às vezes, se você já tem algum dispositivo desses, e aí você já viu que aquele dispositivo ele é bem assustador, vai lá e ajuda, contribui, né, no projeto, porque assim, é um projeto bem interessante. E aí aqui ele marca projetos de internet das coisas, projetos relacionados a smart home, projetos voltados para dispositivos para brinquedos, né? Brinquedos conectados e também brinquedos vestíveis, né? Para coisas vestíveis. Então, é um site bem completo assim, com relação a isso. Quando você tem algum tipo de dúvida, vai lá, pesquisa, que provavelmente, se é um dispositivo conhecido, vai estar falando se aquele dispositivo ele tem algum tipo de vulnerabilidade reportada, se a vulnerabilidade ela foi corrigida, e aí ele vai te falar, olha, é por sua conta e risco continuar utilizando, comprar esse dispositivo, porque aqui a gente está falando que ele é bem assustador, tá? E aí, tem aqui alguns contatos, né, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Acho que eu tenho 2 minutos para responder perguntas, tá? Obrigada. Alguém tem uma pergunta? Tá bom. Dá para ver? Cris, primeiro, parabéns, foi sensacional a palestra. Obrigada. Eu sou desenvolvedor e eu queria saber se você tem alguma dica de como a gente pode evitar nos dias de hoje, por exemplo, o Gmail. Assim, eu tentei me desvencilhar do Gmail usando lá o Tutanota, enfim, outros serviços de e-mail, mas eu não vejo como isso pode ser útil, porque 98% das pessoas têm Gmail. Então eu posso não ter, por exemplo, mas quem me enviou o Gmail, por exemplo, sabe que o Ilan recebeu, meu nome, né? Sabe que o Ilan recebeu um e-mail com tais dados. Ou, por exemplo, eu comprei um Xiaomi agora, um Mi Band. Então, como que a gente pode evitar, nos dias de hoje, tipo, vou deixar de usar o Google Chrome, usar o Brave? Isso ajuda realmente? Olha, eu já tenho algum tempo que assim, no trabalho a gente tem que usar a plataforma do Gmail. Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Mas eu utilizo o Proton como meu e-mail principal. Então, apesar de que o Proton também, assim, a gente já viu que tem uma série de restrições também. E eu costumo também utilizar sempre VPN. Então, estou conectada aqui à internet, mas eu estou com um serviço de VPN pago, que eu pago anualmente pelo serviço. Eu procuro também utilizar ferramentas que são ferramentas open source. Porque essas ferramentas open source, você tem uma comunidade por trás que tem toda essa preocupação com relação à privacidade e tem também uma preocupação com relação às atualizações de segurança.
porque muitas vezes essas configurações de segurança elas não são tão visíveis assim para projetos que são projetos fechados. Às vezes você reporta uma falha de segurança, eles demoram vários meses para poder corrigir. E aí, enquanto você está utilizando uma ferramenta open source, você descobriu aquela vulnerabilidade e aí assim eles vão corrigir aquilo de uma maneira mais fácil. Então, eu procuro utilizar sempre ferramentas open source e assim ativo todos os tipos de proteção assim, possíveis que eu consiga assim para minha comunicação. Eu tento evitar também utilizar o WhatsApp. E você falando do Gmail, o Gmail assim, é bizarro, porque quando você às vezes recebe um PDF com a passagem. Então, assim, eu recebi o PDF com a passagem aqui do evento. Ele automaticamente já colocou na minha agenda e ficou me mandando um alerta falando, olha, você está atrasada para ir para o aeroporto. Olha só, se você não for logo para o aeroporto, você vai perder o seu voo. Então, assim, a partir do PDF, ele consegue fazer toda essa leitura assim, dos metadados. Então, é crítico a utilização de algumas coisas, né? Mas aí, assim, como não tem como evitar, a gente tenta, assim, eu tento utilizar o mínimo possível. Tá? Oi, deixa eu rapidinho fazer uma pergunta. Certo. Primeiro, muito obrigado, uma palestra atípica aqui na Campus Party, parabéns de verdade, gostei demais da palestra. Deixa eu voltar um pouquinho na parte dos brinquedos, eu queria saber da sua opinião especificamente. Eu não tenho filho, tenho irmãos que têm N brinquedos como aqueles que você mostrou. Na parte da segurança dos nossos filhos, ou irmãos, ou quem quer que seja da nossa família, qual que é a sua dica para a gente ter essa defesa quanto esses brinquedos? Você falou Wi-Fi, o Wi-Fi é aberto, qualquer um entra. Sim. HTTP, todo mundo entra, né? Sim. O próprio governo, HTTP e tudo mais. Então, qual que é a tua dica para a gente ter uma rede segura para os nossos filhos não ficarem expostos à internet? Em casa, por exemplo, eu tenho uma série de dispositivos que estão conectados, mas eu tenho uma rede específica para eles. Então, eu faço diferentes redes para diferentes serviços. Rede apartada? Sim. E aí, então, assim, eu desativo todas as conexões de internet. E aí eu deixo só conexão local e aí tá no servidor local. Tá? Show, brigadão. Então... Todo mundo devia ser que nem você. Obrigada. Pessoal, a gente tem espaço só para mais uma pergunta. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Voltando também à parte nessa questão dos toys, né? Eu tenho uma filha. E hoje, como você vê que as empresas estão atuando assim, visando na proteção de dados, né? Atuando com a LGPD na parte de desenvolvimento para crianças, visto que são menores, né? Acho que o cuidado tem que ser maior. Como que o mercado vem atuando hoje e se vem atuando nessa questão? A LGPD é interessante porque eles têm um capítulo específico para tratar de informações pessoais de crianças. E aí, então, a GDPR já tinha isso, né? Então, a LGPD tem. E aí você tem... Quando você vai desenvolver produtos para criança, você tem que levar em consideração tudo que você vai realmente precisar para o funcionamento do dispositivo, onde você vai armazenar. E assim, essas informações elas não podem estar acessíveis a todo mundo e você não pode ter algumas regras específicas para, em caso assim de você a partir do brinquedo você conseguir verificar que a criança ela está sofrendo algum tipo de violência, o que você pode fazer com aquelas informações. Então, tem algumas coisas assim, específicas dentro da LGPD voltada para as informações que você coleta de crianças e adolescentes. Então, é uma coisa assim, que está no início, mas pelo menos assim, já é algo que eles pensaram, né? Não foi algo assim que eles deixaram de lado com relação à coleta de informações de crianças, né? Assim, Mas é isso, obrigado. E qualquer coisa, assim, a gente vai estar durante todo o evento na bancada do CityLab. Vocês podem também procurar a gente por lá, tá bom? Obrigado.